Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos então continuar o nosso assunto, o nosso tema, que é forças intermoleculares. E para ainda chegar lá nas forças intermoleculares, nós já vimos o que é polaridade de ligação e agora precisamos entender o que é polaridade de moléculas, para então podermos realmente chegar nas forças intermoleculares. Ok? Assim como uma ligação ela pode ser polar ou apolar, uma molécula, o todo de uma molécula também pode ser polar ou apolar. Eu posso ter uma polaridade nessa molécula muito forte ou não. Nós temos dois métodos para definir se uma molécula ela é polar ou se essa mesma molécula é apolar. O primeiro método que eu vou falar agora é o cálculo do vetor μ. Essa letrinha grega aqui que nós escrevemos como se fosse um U, mas é uma letra grega, muito usada, o alfabeto grego em química, física e matemática, que quer dizer μ. Alguns livros podem trazer como mu também, ok? Tem um outro método que eu vou ensinar no próximo vídeo, que tem a ver com o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Tá? Então eu vou ensinar os dois métodos. O primeiro é esse aqui, que é o cálculo do vetor μ, ok? Bom, esse vetor ele pode nos dar um resultado que ele pode ser igual a zero. Se o cálculo desse vetor μ for igual a zero, nós teremos uma molécula que será apolar, ou seja, uma molécula que não tem concentração de carga em um certo polo, por isso que ela será apolar. Agora, se esse vetor μ, o cálculo dele nos der um resultado diferente de zero, não importa qual, mas que nos dê um resultado diferente de zero, aí essa molécula será uma molécula polar. Ela vai ter concentração de carga em torno dessa molécula. Em algum ponto vai ter um polo muito positivo, em outro ponto algum polo muito negativo. Isso que diferencia uma molécula polar de uma apolar. A polar tem polos e a apolar não tem esses polos. Beleza? Vamos lá então. Agora, o que é um vetor? Para mim chegar ao resultado, se esse vetor é um vetor que vai dar igual a zero ou diferente de zero, eu tenho que lembrar lá da física e da matemática o que é um vetor. Bom, nós temos dois tipos de grandezas. Nós temos as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Grandeza escalar é uma grandeza mais simples. É uma grandeza que você fala um valor e a unidade e você já entende essa grandeza. Por exemplo, 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. 45 minutos. É um tempo. 1,70 m. É uma distância, uma altura. Ou seja, grandezas escalares são grandezas que dependem apenas da intensidade. Só com o número e a unidade eu já consigo entender realmente o que é uma grandeza escalar. Então, temperatura é uma grandeza escalar, tempo é uma grandeza escalar e comprimento é uma grandeza escalar. Agora, a grandeza vetorial é uma grandeza um pouco mais complexa do que uma grandeza escalar. A grandeza vetorial ela precisa de três coisas: intensidade, direção e sentido, ok? Essas três fatores para que ela seja completamente entendida, completamente tendo o seu sentido real. Ela depende de intensidade, direção e sentido. Por exemplo, olha esse carro aqui, ele está a 200 km por hora. Ok, ele está a 200 km por hora, mas qual que é a direção? É da esquerda para a direita? É da direita para a esquerda? Qual que é o sentido? É horizontal? É vertical? A intensidade eu entendi, é 200 km por hora. Pelo desenho aqui você percebe que ele está indo da esquerda para a direita numa horizontal. Então a direção e o sentido você entende, ok? Pelo desenho. Mas se eu não faço esse desenho você não poderia entender, ok? Então velocidade é uma grandeza vetorial, força também é uma grandeza vetorial, 3 newtons. Mas onde que eu estou aplicando esse 3 newton? É na horizontal? É na vertical? É de baixo para cima? É de cima para baixo? É da direita para a esquerda? É da esquerda para a direita? É de trás para frente? É de frente para trás? Tem algum ângulo? Qual é esse ângulo?
qual é o referencial desse ângulo em que eu estou aplicando essa força? Então, eu necessito de 3 coisas para entender um vetor: intensidade, direção e sentido. Força, aceleração também é um exemplo de grandeza vetorial, ok? Então, eu vou fazer aqui um breve cálculo de vetores para a gente poder entender um pouquinho como que se calcula um vetor, para mim determinar na molécula o vetor μ, se ela é polar ou se essa molécula ela é apolar. Vamos lá então? Bom, imagina então que eu tenho aqui um ponto e eu quero fazer uma força nesse ponto aqui para levar ele para cá. Ou seja, tem alguma coisa puxando esse ponto aqui para esse outro ponto aqui. Como não tem nada neutralizando esse ponto aqui, essa força que eu estou aplicando vai ser uma força que ela vai ser diferente de zero. Tá? Eu chamo essa força aqui de F, tá? O vetor aqui que nós fazemos, nós colocamos esse tracinho para dizer que é uma grandeza, isso que diferencia uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar. Tá? Então, a força resultante aqui, ó, se eu tenho alguma coisa puxando esse ponto para cá, a força resultante aqui, ela será diferente de zero. Não sei quantos newtons eu apliquei aqui nessa força, mas não tem nada impedindo que eu leve esse ponto daqui para cá. Ok? Então a força resultante aqui será diferente de zero. Agora, se eu tenho esse ponto aqui e tem essa força puxando esse ponto para cá e essa força puxando esse ponto para cá também. Olha só. Digamos que a mesma intensidade, vou lá, 3 newtons puxando esse ponto para cá e 3 newtons puxando esse ponto para cá, ok? Então eu tenho uma força, vou chamar aqui de F1, puxando esse ponto aqui para cá, e eu tenho uma outra força aqui que eu posso chamá-la de F2, puxando esse ponto do meio para cá. Qual que será a resultante dessas duas forças aqui que estão atuando? Você acha que ela será igual a zero ou ela será diferente de zero? Seria o caso, eu estou aqui no meio, tem 2 pessoas me puxando com a mesma força para a minha direita e outra puxando para a minha esquerda. Eu vou sair do lugar? Não vou sair do lugar. Por quê? Uma força vai anular a outra. Ou seja, esse vetor aqui está anulando esse vetor aqui. Então, nesse caso, a força resultante ela será igual a zero. Porque as forças estão se anulando. Eu puxo para cá com a mesma intensidade que eu puxo para cá com essa mesma intensidade, a resultante será igual a zero. Beleza? Mas outro caso. Eu tenho esse ponto aqui e tem uma força puxando esse ponto para cá e tem outra força de mesma intensidade puxando esse ponto para cá. Está vendo que aqui o ângulo é menor que 180. Ó, aqui eu tenho um ângulo de 180 graus. Aqui eu vou ter um ângulo menor que 180 graus. O que você acha? Qual vai ser a resultante quando essa força F1 aqui for aplicada nesse ponto e essa força F2 aqui nesse ponto? O que você acha? Como que você acha que será essa resultante? Ela vai ser igual a zero ou ela vai ser diferente de zero? A resultante aqui, imagina, o que você acha que vai ser? Seria isso aqui. Eu estou aqui, tem uma pessoa me puxando para cá e outra me puxando para cá com a mesma intensidade. Essas forças elas vão se anular ou elas vão se somar? Para onde que eu vou ir? Se alguém me puxa para lá e a outra me puxa para cá, eu vou andar para frente. Ou seja, a resultante desse caso aqui será uma resultante diferente de zero. A resultante nesse caso aqui será uma força que estará me puxando para frente, ok? Porque essa me puxa para cá e essa para cá, então eu vou acabar indo para frente. Não me importa o valor aqui, qual que é o ângulo, não me interessa. O que eu quero saber é se essa resultante, se essa força resultante vai ser igual a zero ou diferente de zero. Nesse caso aqui ela será diferente de zero, beleza? Agora, imagina esse outro ponto aqui, ó. Eu tenho uma força puxando esse ponto para cá, outra puxando esse ponto para cá e outra puxando esse ponto para cá.
F1, F2 e F3 ali. O que você acha? Essas forças aqui, elas estão se anulando ou elas estão se somando para dar um valor diferente de zero? E o ideal para ver essas forças aqui seria isso aqui, tá? Essa força indo daqui, uma força puxando essa molécula para cá, esse átomo para cá, outra esse átomo para cá e outra esse átomo para cá. Pegando como exemplo uma molécula piramidal. Essas forças, elas estão se anulando ou elas estão se somando? O que você acha? Elas estão se somando, elas não estão se anulando. Eu vou ter uma resultante aqui também, que ela vai ser uma força resultante diferente de zero, porque as forças não, os vetores não estão se anulando, eles estão se somando. A mesma coisa se eu fizer aqui, ó. Quatro forças aqui atuando sobre aquele ponto ali. Seria um tetraedro, uma molécula tetraedro, que tem uma distância de 109 graus e 21 minutos aproximadamente. Essas forças, elas estão se anulando ou elas estão se somando? Você acha que a resultante aqui vai ser quanto? Bom, eu posso dizer, o ângulo entre elas é o mesmo, tá? Eu posso dizer que essa daqui pode estar anulando essa, e essa pode estar anulando essa. Então, aqui no caso, a resultante das forças que estão atuando aqui será uma força igual a zero, ok? Porque duas anulam duas, nesse caso aqui. Então, a força resultante aqui, ó, ela será igual a zero, ok? Isso é cálculo de vetor de um modo muito simples. Na física isso é aplicado de maneira mais complexa, na matemática também. Na química, basicamente isso aqui. Agora, se eu transpor estes mesmos conceitos para moléculas, eu consigo definir se uma molécula é polar ou se essa mesma molécula ela é apolar. Beleza? Primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho o HCl. O HCl tem apenas uma ligação entre o hidrogênio e o cloro, e aí você coloca o vetor μ, ele apontando do elemento menos eletronegativo para o elemento mais eletronegativo. Aqui a ligação, no lugar da ligação você coloca o vetor, ok? Está aqui o vetor. Aqui é o vetor μ, ok? Esse vetor, ele está se anulando ou ele está se somando para dar um valor diferente de zero? Não tem nada do outro lado aqui anulando isso aqui. Tem? Não tem. Então, o μ resultante aqui, ele será diferente de zero, ok? Então, essa molécula, como o μ resultante, ele está diferente de zero, eu posso dizer que a molécula de HCl será uma molécula polar, ok? E aí você vai ter um acúmulo de polos, onde, como é uma molécula polar, eu vou ter um acúmulo de carga negativa do lado do cloro, que é o elemento negativo, mais eletronegativo, e um acúmulo de cargas positivas do lado do hidrogênio, um acúmulo parcial. Lembra a letra grega que significa um polo parcial nessa molécula? Então, do lado do elemento mais eletronegativo, eu vou ter um polo negativo nessa molécula, e aqui eu teria um polo positivo, ok? Aqui é a mesma coisa, ó, o mesmo conceito. Aqui eu tenho o μ desse lado e aqui a força, o μ resultante, o μ do outro lado. Esse μ resultante aqui será como? Igual a zero ou diferente de zero? Ele será, como esse aqui está anulando esse, ele será igual a zero. Como ele é igual a zero, a molécula de CO2 será uma molécula
polar. Ok? Mi resultante igual a zero, uma molécula apolar. E a molécula de água? Importante que você desenhe a molécula na geometria correta. Por isso que nós abordamos geometria molecular em vídeos anteriores. Ok? Então nós temos aqui, ó, a molécula de água é uma molécula angular, não é linear igual ao CO2, é angular. Aqui eu tenho 3 átomos numa geometria linear e aqui eu tenho 3 átomos numa geometria angular. Isso vai definir a polaridade. Por isso que é muito importante você entender geometria. Se você não entender geometria, dá uma revisada porque é interessante. A molécula de água será uma molécula polar ou uma molécula apolar? Vamos lá. Para calcular o vetor, você tem que colocar um ponto de origem para esses dois vetores. Ok? Você coloca os dois vetores saindo do mesmo ponto. Então esse aqui vai sair para cá e esse outro aqui para cá. Qual que você acha que vai ser a resultante aqui? Zero ou diferente de zero? Esse ponto vai ser levado para cá, né? Para frente. Então, esse caso aqui do vetor será um vetor μ, que será diferente de zero. Eles não estão se anulando. Ok? Vetor diferente de zero. Então, eu tenho a conclusão de que a água é uma molécula o quê? Polar. Ok? A água é uma molécula polar. E se ela é polar, eu tenho que definir qual que é o polo positivo dessa molécula e qual que é o polo negativo. Como você tem que colocar o vetor μ saindo do menos eletronegativo para o mais, você já vê quem que é o mais eletronegativo aqui. Então, o polo de concentração de carga negativa será o oxigênio. E o polo de concentração de carga positiva será o hidrogênio. Ok? Mais um exemplo. A mesma coisa você faz aqui para essa molécula de NH3. Você coloca um ponto, tá? E os 3 vetores saindo do mesmo ponto. Então esse vetor aqui, eu vou transpor ele para cá. Esse vetor aqui seria esse aqui. E esse outro vetor aqui sendo esse aqui. O que você acha? Eles estão se anulando ou eles estão se somando para dar um valor diferente de zero? Pode ser que esse aqui anule esse, mas ainda sobra esse. Ok? Então, essa molécula aqui, ela vai ter um resultante diferente de zero. Portanto, essa molécula de NH3 é uma molécula o quê? Isso mesmo, é uma molécula polar. Ok? E nitrogênio é um dos elementos mais eletronegativos, então ele será o polo parcial negativo dessa molécula. E aqui eu tenho, nos hidrogênios, os polos positivos, onde há concentração de carga positiva. E por último aqui, o CH4, que é uma molécula tetraedro. É essa molécula aqui, um carbono e 4 hidrogênios. O que acontece nessa molécula? Nós temos aqui, fazer a mesma coisa, coloca um ponto, e aí você coloca os vetores saindo todos do mesmo ponto. Então esse aqui vai ser esse aqui, esse outro, esse aqui, e esse daqui de cima, apontando aqui para baixo. Como o ângulo entre as moléculas em 3 dimensões é o mesmo espaçamento entre elas, então nós podemos verificar que uma nuvem anula a outra. Essa anula essa e essa anula essa. Sendo assim, desses μ 1, 2, 3 e 4, a soma deles vai me dar um μ resultante num valor igual a zero. Portanto, a molécula de CH4 será uma molécula apolar. Uma molécula apolar é uma molécula que não tem concentração de carga positiva e negativa ao redor dos átomos dessa molécula. Beleza? Dando um espaçozinho aí para vocês fazerem um print. 1, 2, 3, print.